Ninguém esteve no céu ou além. Nenhum de nós foi testemunha da criação de todo o mundo. Aliás, quando alguém bate na porta de sua casa e diz: eu sou testemunha de Jeová, entenda, Jeová, que é um nome que pode não ser o verdadeiro nome de Deus, porque não foram guardadas as vogais do nome de Deus, apenas as consoantes, e eles tomaram emprestadas as vogais da palavra Adonai para colocar nas consoantes do nome de Deus, e ficou Jaovai e ficou aportuguesadamente Jeová. Jeová só tem uma testemunha, que conhece desde o início e até o fim, desde o começo da eternidade, que não começa nunca, e desde o fim, que não termina nunca, e essa testemunha é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Os demais, não há mais nenhuma testemunha de Jeová. Testemunha é quem esteve durante todo o tempo e testemunhou tudo. Jesus esteve, e ele viu e criou o céu, criou todas as coisas. E ele diz em João capítulo 3, versículo 13, a seguinte afirmação: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Este livro, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, ditada pelo Senhor, inspirada pelos 40 autores que foram usados pelo Senhor na transmissão da mesma, e ela nos revela o que há do lado de lá, e nela nós podemos confiar com toda a segurança. O que ela nos diz a respeito do céu é algo sobremodo maravilhoso, e nós podemos crer nela com toda a confiança, porque aqui estão as palavras de Jesus Cristo, que esteve no céu, que está no céu e que sabe o que há e veio nos revelar como fazer para ir para lá. Jesus afirmou em João capítulo 14, verso 2, a seguinte declaração: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Uma das maiores bênçãos que o Senhor nos trouxe foi dizer que há um lugar para cada pecador arrependido que confiar no santo nome de Jesus. Aliás, no céu não há casas nem de mais e nem casas de menos. Há um número certo do número de quem há de se converter. Como assim? Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o presente, o passado, o futuro. E na construção do céu não houve uma casa a mais ou uma casa a menos. Ninguém faltará, porque quando você fizer chamada, lá estarei, como diz a própria palavra de Deus. Há uma série de profecias que devem se cumprir. Alguns creem na literalidade destas profecias, outros num cumprimento meramente figurativo. Este crente aqui que está a pregar a palavra do Senhor, crê absolutamente que o céu será o último estágio da nossa história humana e redimida. O céu será eterno e o céu será maravilhoso. Bem, hoje eu velei a minha tia, Nadir Bonfante. 82 anos completou ela na semana passada. Hoje ela faleceu. Todos os irmãos aqui já velaram familiares. Alguns deles morreram crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Outros, infelizmente, morreram nos seus pecados ou confiando em outros deuses ou não confiando em absolutamente ninguém. Mas todos nós, se vivermos mais tempo,
ou muito tempo, haveremos de passar pela morte. Não é uma coisa agradável. Que alegria, vou morrer. Não existe isso. A menos que esta pessoa esteja com pouco juízo, ou que esteja sofrendo demais e diga: eu quero morrer para parar de sofrer. Se morrer fizesse parar de sofrer, estava bom. Mas a Bíblia nos diz que, se não tivermos confiança no nome de Jesus, a morte é apenas o começo deste sofrimento. Mas como cantamos há pouco a respeito lá da glória celestial, do eterno lar, uns chegarão ao dia da partida sofrendo pouco, outros passarão pelo dia da partida sofrendo bastante. O que diz a Bíblia a respeito do período entre a nossa morte e a chamada ressurreição? Bem, há um grupo de cristãos, ou pseudo-cristãos, que acredita que quando você morre, você dorme. Dormiu no Senhor é uma expressão bíblica, mas para essas pessoas, dormem mesmo, de roncar até o dia da ressurreição. Mas na verdade a Bíblia não fala de dormir, de roncar na alma. Ela fala de um corpo que dorme, não de uma alma dormente. É isso que está na Bíblia. Por exemplo, Jesus Cristo foi crucificado ao lado de um ladrão. De dois, na verdade, mas um deles arrependeu-se dos seus pecados. E arrependido pediu: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então Jesus lhe disse em Lucas capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Quando foi que Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso? Hoje, no hoje dele. Esse grupo que quer fomentar o sono da alma, adultera as escrituras, colocando assim: na verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Esta construção não existe no grego. Jesus disse claramente: eu digo e repito, hoje você estará comigo no paraíso. Ora, se Jesus disse isso, ele sabia do que tratava e do que falava. No mesmo dia da morte, o moribundo acordou no paraíso. Segunda alegação bíblica, o apóstolo Paulo fala da morte como estar imediatamente com Cristo. E isto não se harmoniza com o sono da alma. Veja aí em Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo dizia que no momento em que ele partisse desse mundo, ele estaria o quê? Dormindo ou com Cristo? Acabamos de ler aqui. Ele estaria dormindo ou estaria com Cristo? Com Cristo. Senão ele diria: tenho desejo de partir e dormir. Mas ele disse: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Se ele fosse estar com Cristo daqui uns 5.000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos, ele diria: eu quero ficar o máximo de tempo aqui, porque depois eu vou dormir muito tempo. Não, partiu, esteve com Cristo. Terceira alegação bíblica. João, o apóstolo, ao receber a revelação do Apocalipse, fala sobre um tal quinto selo, que quando foi aberto, mostrou debaixo do altar de Deus as almas que se encontravam aguardando a justiça divina, porque foram os mártires num período da grande tribulação, ou durante todo o período do cristianismo também. Estavam conscientes
e estavam no além. E foi-lhes dito que eles aguardassem mais um pouco, para que se completasse o número de pessoas que seriam mortas pela fé em Cristo. Abram aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, verso de número 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Estavam vivos, eles falaram, foi-lhes dadas vestes brancas, e dito para eles: olhem, vocês estão conversando aqui, descansem aí um pouco até completar o número dos seus conservos. Logo, quando nós morremos aqui, até o dia da ressurreição, nós estaremos num lugar chamado paraíso. Um paraíso entre a morte e a ressurreição. A palavra paraíso tem muitos significados: jardim murado, lugar de delícias, local aprazível, todas estas palavras bonitas. Originalmente este paraíso foi feito por Deus no jardim do Éden, ali na região da Palestina. Naquele lugar havia uma vegetação magnífica, não havia praga nenhuma, não havia mosquito, não havia urtiga, não havia mato. Ali nós tínhamos um pomar cuidado pelas mãos do próprio Deus e para o prazer do ser humano ali criado. Só que o homem pecou contra Deus e deste paraíso foi tirado. No entanto, quando Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, estava sendo martirizado, ele teve uma presença do Senhor, e ele fez um clamor em Atos capítulo 7, versículo 59, dizendo assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Receber para onde? Para o paraíso. Que paraíso? O mesmo que o ladrão que morreu ao lado de Cristo na cruz foi. Que lugar é esse? Um lugar onde há a presença do Senhor. Outro texto bíblico que nos fala sobre este assunto foi aquela revelação que Jesus fez sobre o rico e Lázaro. Eu não a chamo de parábola, porque uma parábola não tem nome próprio, e esta parábola tem nome próprio, nome de Lázaro, nome de Abraão. Ela não é uma parábola, mas uma fresta, uma fenda da eternidade, através da qual Deus nos permitiu enxergar o que há lá na frente. Então, falando sobre isto, diz a palavra de Deus que o rico viu Lázaro, que estava na terra enfermo e mendicava a porta de sua casa, que comia as migalhas da sua mesa. O rico, no lugar de tormentos, contemplava Lázaro no paraíso, num lugar que também tinha o nome de seio de Abraão, isto é, o lugar onde se encontrava Abraão. Da morte à ressurreição, ficaremos num lugar. E na ressurreição? A ressurreição trará os que morreram em Cristo. Diz no nosso estudo o seguinte: conquanto o paraíso seja maravilhoso e glorioso, o ser humano ali não está completo. Quando Deus nos criou corpo, alma e espírito. Quando morremos, o corpo fica aqui. Mas o ser humano sem corpo não é um ser humano completo. Deus nos fez do pó da terra e Deus nos compôs com esta trindade composta de formação. Logo, o triunfo de Jesus é resgatar este ser humano inteiro, não apenas o seu espírito, mas também a sua alma e o seu corpo. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55.
Onde está, ó inferno, a tua vitória? Veja o que está escrito em João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ainda há em 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, a seguinte afirmação: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Bem, eu morro, vou para o paraíso. Quanto tempo passarei lá? Só Deus sabe. De lá sairei para o dia da ressurreição. Ressuscito. E daí? O que vai acontecer? Bem, nós temos dois grupos de cristãos. Aqueles que acreditam que já vamos diretos para a eternidade, e aqueles que acreditam que passaremos por um milênio real, onde Cristo será o rei durante 1 milhar de anos, cumprindo uma série de profecias. Este pregador que aqui fala, crê na literalidade deste milênio, como vários hinos do cantor cristão também creem. O milênio de Cristo inaugurar, vem teu milênio, vem reinar em teu milênio. O que seria esse período? Seria um período onde os cacos da terra, depois de uma grande catástrofe, com pouquíssimos sobreviventes, haveria uma intervenção divina, e nesta intervenção divina, Jesus voltaria dos céus com os seus santos, com os seus cristãos, com os seus filhos que ressuscitaram, e com o grupo que foi transformado no dia do arrebatamento, e se estabeleceria num lugar chamado Arraial dos Santos. E ali daquele lugar o mundo se tornaria um paraíso planetário. Seria um período simplesmente maravilhoso, onde profecias como aquela que dizia que o leão comerá palha como boi, o lobo e o cordeiro juntos se apacentarão, não farão mal nem dano algum ao meu santo monte. Um período de paz para todo mundo, num convívio, aqueles que ressuscitaram e foram transformados, e aqueles que sobreviveram da catástrofe, que ainda não passaram por este processo. E este lugar seria em Jerusalém, como diz Apocalipse capítulo 20, verso 9. Quando este Arraial dos Santos chegar ao seu ápice, e 1 milhar de anos passar, um milênio onde Satanás estará preso, um milênio onde o diabo não operará absolutamente nenhuma violência no planeta. Depois diz-nos a Bíblia que por um pouquinho de tempo ele será solto, e basta soltá-lo por um pouco de tempo para que ele reúna todos aqueles sobreviventes, aquelas nações, contra o chamado Arraial dos Santos. E aí nós encontramos no capítulo 20, verso 9 do livro de Apocalipse o seguinte: e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o Arraial dos Santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. O Arraial dos Santos e tudo vai acabar. Vamos tentar voltar lá. Eu morri, fiquei um período no paraíso, chegou o dia da ressurreição, eu ressuscitei, fui e me encontrei com Jesus nos ares e desci, estabeleci-me com o Senhor no Arraial dos Santos, passei por todo um período de paz e domínio sobre a terra, e agora Satanás liberto arregimenta os sobreviventes que se multiplicaram sobre a terra contra o Arraial dos Santos. Mas vem Deus com todo o seu poder e destrói definitivamente
ao diabo e aos seus seguidores. Destrói no sentido de tirar-lhe todo o poder e condenar-lhe pelos séculos dos séculos. E aí, vamos para onde? Aí vem o céu. Aí vem o que nós chamamos de a eternidade. Aí vem a santa esperança daqueles que fizeram de Jesus Cristo seu Senhor e Salvador. Bendita esperança que já começa a sua realidade no dia da nossa conversão. Porque depois que nos convertemos, a nossa vida se torna um céu. Pois a Bíblia diz: com Cristo é céu para mim. Todo lugar em que pisar a planta dos vossos pés será terra santa. E quando somos crentes do Senhor, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando morremos em Cristo, já desfrutamos da glória celestial, junto com o Senhor, junto com os seus anjos, na presença dEle. Independente do grupo que crê no cumprimento literal destas profecias, ou daquele que não crê no cumprimento literal destas profecias, a eternidade é unânime entre nós. O céu é maravilhoso e chegará, e é dele que falamos agora. Diz o texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Este mundo vai ser destruído. Por melhor que cuidemos dele, por mais cuidados que tenhamos com a ecologia, este mundo está regado com sangue inocente, desde o sangue do justo Abel até o sangue do último bebê que foi abortado numa clínica clandestina. Esta terra jaz no maligno, e Deus, que criou todas as coisas, diz-nos a palavra de Deus, que criou também um novo céu e uma nova terra. Vamos abrir aí o livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, e ver como, no capítulo de número 21, o versículo 1 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ou seja, tudo que nós vemos vai passar. Mas diz a Bíblia que a felicidade de quem já está com Jesus não vai acabar. Muito pelo contrário, ela apenas começou. Pois em lugar deste céu, em lugar desta terra, Deus nos dará uma nova terra, um novo céu e uma cidade deslumbrante chamada de Nova Cidade de Paz, ou Nova Jerusalém, Nova Jerusalém. Sabe o tamanho desta cidade? Segundo as anotações do livro de Apocalipse, 2 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de altura. Já pensou? Não há um prédio construído que tenha sequer um décimo, um centésimo desta altura. Mas esta cidade terá esta dimensão astronômica. E o seu material, composto de pérolas, de ouro, pedras preciosas, de uma luminosidade própria, vinda do próprio Deus, será a capital do céu na eternidade. Veja Apocalipse 21:16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura.
e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Esta é a cidade. Meus prezados irmãos, certa feita perguntei a um pastor muito querido o que ele pensava sobre o céu. E ele dizia assim: o céu vai ser um grande breu. Eu disse: como é que é? O céu vai ser assim, tudo escuro, não se vê nada, não se pega nada, mas nós estaremos lá felizes, num grande nada. Eu pensei, esse conceito eu já vi no Nirvana, dos indianos, do Buda, mas no conceito cristão não, porque Deus é Espírito. Então eu cheguei em casa e eu disse assim: eu vou jogar a minha Bíblia no lixo, porque a Bíblia fala tão diferente disso. Olha, eu raciocinei da seguinte forma: o arquiteto de todo este universo é um só. E quando nós olhamos para uma arquitetura de algum artista, nós identificamos se ele fez muitas obras. Quem é o arquiteto que as construiu? Porque ele tem o seu jeito de fazer, a sua maneira de construir. Deus é o arquiteto de tudo, construiu todas as coisas. Ele tem o seu jeito de criar, a sua maneira de fazer. E se nós não trocamos o bom pelo pior, mas pelo contrário, trocamos o bom pelo melhor, muito mais Deus, quando nos der um novo céu e uma nova terra, não trocará as belezas que Ele criou, as cores, os pássaros, os animais, o pôr do sol, a multiplicidade biológica, por alguma coisa que seja um breu e uma fumacinha. Muito pelo contrário, diz o apóstolo Paulo, agora vemos como que por um espelho. Eu costumo tomar banho e fechar a janela, então faz aquela fumaceira. E aí quando eu vou me pentear, eu digo: eu sumi, porque eu olho para o espelho e não me vejo. Então eu passo a toalha, fica mais ou menos, eu vejo alguma coisa minha. Não que se eu visse tudo resolvesse para me arrumar, mas eu vejo algo meu, porque eu estou olhando no espelho. Mas diz o apóstolo Paulo que lá nós veremos face a face. As coisas agora estão disformes, estão estragadas pelo pecado, mas lá as coisas serão melhores ainda. Se aqui Deus dizia na sua obra de criação, e tudo quanto Deus fez, Ele disse: isto está bom, isto foi bom, e Deus disse: isto é bom. Ora, se Deus disse que tudo é bom, creiam-me, meus irmãos, o céu será muito melhor que isto. Por exemplo, e aquele querido pastor, acho que para a alegria dele, porque para quem espera do céu um breu, saber que tem um rio lá, vai ficar muito feliz. Olha lá, sabia que lá na eternidade teremos um rio? Apocalipse 22:1, veja aí. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. João viu o rio. Este rio não é uma imaginação. Este rio não é apenas uma ilusão, uma fábula para explicar alguma coisa espiritual. Rio é corredeira de água. João viu um rio na eternidade. Lá haverá árvore, haverá uma praça e haverá fruta. O que, pastor? Vai aí em Apocalipse 22:2. Porque aqui nós não estamos falando daqui, estamos falando de lá. No meio da sua praça
E de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Lá vai ter calendário, mês e mês. Vejam a gloriosa manifestação de Deus, quando este mundo que Ele criou para nós se desgastou por causa do pecado. Então o diabo poderia dizer assim: destruir a tua criação, não é, Senhor? Você estragou, mas Deus fez melhor. O que Deus faz depois é 1000 vezes melhor, porque Ele não troca o bom por o menos bom, Ele troca o bom pelo ótimo. Até cavalo eu vi lá. Veja aí, Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis o quê? E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha que coisas maravilhosas que nós encontramos na palavra de Deus. Outra coisa, lá os corpos serão reais, terão roupas, não serão etéreos, imaginários, fumacinhas. Vamos para Apocalipse capítulo 7, verso 9, quando fala a respeito daquelas almas debaixo do altar. Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Ele viu, ele contemplou. Deus nos dá do lado de lá uma completude, Ele nos completa, Ele nos faz íntegros, porque quando Deus criou o homem, Ele o criou completo. E lá no céu nós teremos consciência restrita, não nos lembraremos de tudo que passamos aqui. Vamos ver? Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aquelas pessoas que se conheceram aqui na terra, crentes, e que nós tivemos oportunidade de com elas conviver, nós poderemos encontrá-las, vê-las, e nos lembraremos seletivamente destas memórias. E onde que isso está na Bíblia? Que nós nos conheceremos nos céus? Bem, a Bíblia é a palavra de Deus, e nós devemos manejá-la bem, para que compreendamos segundo o que está escrito. De onde vem a afirmação que nós nos conheceremos nos céus e que teremos uma consciência restrita? O que seria uma consciência restrita? Vamos pegar o caso de uma mãe que tem 5 filhos. 3 se converteram, 2 foram para o inferno. Imagine o que é uma mãe no céu a pensar em 2 filhos que estão condenados no lago de fogo e enxofre. Eu pergunto, é céu para ela? É céu para ela? Não, não é céu. As memórias que edificam são preservadas, as memórias que não edificam são passadas, porque Deus, para a sua honra e para a sua glória,
fará com que toda lágrima seja enxugada. Lágrimas de tristeza, diga-se de passagem, porque aqui, dependendo da dos nossos ancestrais, da nossa familiaridade, alguns choram de alegria. Eu sou descendente por parte de meu pai de portugueses e de judeus. Por parte de minha mãe sou descendente de italianos, de genoveses, então eu choro mesmo. Mas vai fazer um alemão chorar. Um alemão me procurou, pastor, disse: meu pai morreu. Já enterrei. Assim, e ele amava o pai dele. Mas a expressão da emoção não é como eu, italiano, minha mãe morreu, meu Deus. São naturezas. A gente chora também de alegria. Ai, que festa! O dia que essa menina nasceu, como eu chorei! O dia que o Josué Elias nasceu, como eu chorei! Esse tipo de alegria será preservada. Não sei se lá, com a nossa transformação física, ainda poderemos chorar de alegria, mas alegres ficaremos, mas lágrimas de dor nunca mais, porque o Senhor enxugará todas elas. Como que nos conheceremos nos céus? Primeiro, Abraão continuou Abraão no céu, e foi reconhecido pelo rico como Abraão, que também conheceu a Lázaro, que era Lázaro na terra. Abra aí em Lucas capítulo 16, verso 24. Lembrem-se de onde está esse texto. Jesus está contando: havia um rico e havia um Lázaro. O Lázaro mendigava aos seus pés. O Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu e acordou no lugar de tormento. É aí que está inserido esse texto. Lucas 16, 24. E clamando o rico, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha, Abraão continuava sendo Abraão. O rico, o Lázaro, continuava sendo Lázaro. Nós não perdemos a nossa personalidade no além, como querem os espíritas, onde em cada encarnação, segundo as suas vãs filosofias, eles assumem uma sexualidade, um nome, uma história. Então, na verdade, quem é João já foi Maria, Sebastião, Joaquina, Eustáquio, Maomé, Gerúncio e etc. Mas segundo a Bíblia, quem foi João, continua João para sempre. Quem foi Pedro, continua Pedro para sempre. E quem falar: ai Senhor, meu nome é tão feio, pode ter certeza que lá você vai ter um novo nome, viu? E eu também. Mas seremos a mesma pessoa. Por exemplo, se você chamasse 1, 2, 3 de Oliveira 4, você lá ganharia um nome lindo e seria apresentado assim: aqui está o fulano, o ex 1, 2, 3 de Oliveira 4. Outro dado bíblico: Moisés e Elias foram conhecidos e reconhecidos pelos apóstolos numa visão. Moisés já havia falecido, mas Elias não. Mas falemos então de reconhecer Moisés. Abra aí Lucas 9, verso 30. Lucas está descrevendo o dia da transfiguração, quando apareceram dois seres da outra dimensão, falando com Jesus, e o evangelista aqui historia, reconhecendo quem eram essas pessoas. Olha lá: e eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias. Seremos reconhecidos na eternidade, sim. Outra base é aquela em que nós veremos os nossos queridos novamente. Vamos ver 2 Samuel, capítulo 12, verso 23. Quando Davi ora pelo bebê que está para morrer, e de fato morreu. Olha o que ele diz a respeito deste bebê. E enquanto o bebê não morria, ele fazia jejuns, ele estava triste, ele clamava, ele orava.
E quando o bebê morreu, ele comeu, se alimentou, e as pessoas perguntaram: por que essa mudança súbita? E ele responde assim: porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Eu me converti primeiro na minha casa. Meu pai ameaçou me matar. Meu pai tinha um revólver 38 carregado. E ele disse: se eu for batizado, será o último dia da minha vida. A minha mãe disse: você não é mais meu filho, você negou a religião de sua família. O meu irmão me deu um bofetão e disse: você não é mais meu irmão. Grande dia para celebrar, né? Me converti, perdi a família. Mas orei, esperei no Senhor. Meu pai foi o primeiro que se converteu a Cristo, 2 meses depois, junto com meu irmão. E 1 ano depois, minha mãe fazendo bife. As irmãs sabem fazer bife, minha mãe também sabia. E que bifes! Eu chegava em casa do trabalho e eu tinha uma profissão muito digna, e eu me sinto muito feliz de ter exercido essa profissão. Eu era office boy. Eu fui office boy. E cheguei em casa cansado para pegar meu material e ir para a escola, e minha mãe estava à porta e disse: filho, eu preciso te dizer uma coisa. Diga, mãe. Me converti fazendo bife. Eu disse: olha, já vi conversão no ônibus, conversão por folheto, por pregação, mas com bife? Ela disse: sim, me explique isso. Ela então estava dizendo que estava a fritar o seu bife, e aí ela viu uma imagem de escultura que ela tinha desde o tempo do começo do seu casamento, que fica com uma lâmpada acesa a noite inteira no corredor, e ela disse: deixa ver do que essa imagem é feita. E ela tirou um pedaço, saiu um pedaço de jornal com a Miss Brasil 58, um pedaço de arame e um monte de gesso retorcido com os arames. E ela disse: é isso que está me protegendo, pois a partir de hoje eu só creio no Jesus ressuscitado, a quem eu não preciso ver, que está lá no céu. Por isso, meu filho, eu me converti fazendo bife. Eu disse: amém pelo bife. Mamãe já morreu, papai também, meu irmão não. Sinto saudades. E segundo a palavra de Deus, um dia eu vou reencontrá-los. Não estarão do jeito que eu os vi quando morreram, porque estavam debilitados. Terão corpos glorificados. E qual será o nosso corpo na ressurreição? Como é que veremos os nossos queridos na ressurreição? Aquele que foi abortado e que foi alcançado pela graça do Senhor porque era um ser humano. Aquela criancinha de 3 anos que morreu, ou aquele velho de 150 anos que faleceu, como é que eles estarão? Vejam aí no que diz a palavra de Deus, no texto que está em 1 João capítulo 3, verso 2. Qual vai ser a estatura do nosso corpo? 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o seremos nós também. Assim como é, o veremos. Ou seja, o padrão de ressurreição para todos nós é a medida da estatura de Cristo, como diz Efésios, capítulo 4, verso 13. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O Senhor Jesus morreu entre 33 e 35 anos.
O Senhor Jesus não era nem jovem e nem era velho, ele estava no apogeu da sua vitalidade física. E quando nós ressuscitarmos, se formos velhos, sofreremos uma regressão. E se somos crianças demais, sofreremos um avanço. E chegaremos à medida da estatura de varão perfeito, porque o Senhor nos transformará com a força do seu poder. Quem era cego terá vistas, quem era mudo terá goela para falar, quem era surdo escutará, porque teremos corpos perfeitos na presença de Deus. Voltando àquilo que dizia, vou encontrar, sim, não apenas eles. Vou encontrar o pastor Josué Nunes de Lima, o meu grande mestre, pastor da igreja do Jardim Brasil, de quem tenho tanta saudade. Eu vou encontrar os membros da minha igreja que já faleceram. Não vou vê-los mais doentes como estavam. E eles também vão me ver não mais gordo como eu estive, mas já estive pior. Mas também já fui bem menor, eu já fui do tamanho da minha filha, há muitos anos atrás. O nosso corpo será semelhante ao do Senhor. Conclusão: o céu é uma santa esperança e uma santa certeza. Teremos esperança de estar lá, mas temos a certeza, porque quem prometeu cumpre todas as suas promessas. Lá chegaremos não por méritos próprios, mas pelos méritos de Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar por todos os nossos pecados, a começar do original, que nos transformou em fabricantes de pecados. Consertada a raiz, curadas ficam as águas. Consertado o coração do homem, transformada fica a sua vida, como diz em 2 Coríntios 5,17. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós devemos nos alegrar, meus amados irmãos, não porque compramos um patrimônio, não porque conseguimos um creme rejuvenescedor, não porque a família cresceu, não porque temos um grande cargo e uma grande fortuna, mas a nossa alegria em todos os aspectos e sentidos deve ser aquela de estarem os nossos nomes inscritos no livro da vida. Como diz Lucas capítulo 10, verso 20, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O céu é a concretização da resposta do Senhor à sua preciosa oração, quando orou a favor de todos os que creem e dos que viessem a crer no seu santo nome, como diz João 17, verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. E terminando com as palavras do mesmo Salvador, no capítulo 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Bendito seja o teu santo nome. Amém.